Olá, meus amigos, novamente aqui no canal da CBM. Peço que você faça a inscrição no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Hoje vamos falar sobre o tema saúde espiritual. Para falar desse tema, vamos fazer a leitura de uma passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, dos versículos de 10 a 12. Diz assim: Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. E é dessa passagem que nós vamos tecer alguns comentários para falar do nosso tema saúde espiritual. Primeiro, vamos fazer aqui algumas reflexões, alguns comentários, na verdade. Quem eram as pessoas de má vida na visão dos fariseus? Para eles eram os publicanos, os adúlteros, deficientes, leprosos, doentes, pobres, ricos, pessoas com outras crenças, outras raças. Eles eram um povo, uma classe, na verdade, muito fechada, muito restrita, muito orgulhosa. E hoje, quem são as pessoas de má vida para nós? Talvez as mesmas, só mudaram os cenários e a forma como nós as vemos e como nós, conforme nós julgamos, classificamos elas como pessoas de má vida. Jesus ele dirigia-se principalmente aos pobres e deserdados, por serem os que mais necessitavam de consolação. Pessoas de má vida talvez sejam aquelas, pensando nos dias de hoje, desorientadas, dependentes, que não pensam como a gente e nós, por não pensar como a gente, nós as classificamos como erradas. São aquelas pessoas sem conhecimento, sem consolo, sem esperança, sem um ombro amigo, sem nada e que muitas vezes caem vítimas dos nossos julgamentos e nós as consideramos como pessoas de má vida. E Jesus vem para quem precisa de ajuda. O médico, ele existe para curar os doentes. E Jesus é o médico das almas. O ponto central aqui não é a saúde física do corpo, mas a saúde espiritual, ou seja, saúde moral. Emmanuel trata sobre isso na questão 96 do livro O Consolador. É um livro muito bom, psicografado por Chico Xavier, um livro de perguntas e respostas do Espírito Emmanuel, e que trata sobre vários assuntos, recomendo a leitura. Diz a seguinte na pergunta 96: Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Ou seja, as nossas doenças físicas têm alguma ligação espiritual? E o Emmanuel responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Queria destacar aqui, chamar a atenção para as duas palavras, doente e enfermo. Doente e enfermo têm abrangências diferentes nessa resposta. Veja que doente, Emmanuel diz corpo, enfermo, ele diz espírito, e nos evangelhos, no Novo Testamento, Jesus faz uso também dessas palavras. Eu separei aqui uma passagem de Mateus também, capítulo 9, versículo 35, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Enfermidade e doença ou moléstia são sinônimos se nós consultarmos o dicionário. Porém, ao analisarmos no texto aqui que eu acabei de ler, percebemos a diferença na aplicação. O espírito também fica doente, enfermo, porém uma doença moral. Eu vou citar aqui um exemplo de uma música de uma banda chamada Titãs. Tem uma música que tem o título de O Pulso.
E essa música ela é bem curiosa porque ela é de composição do Arnaldo Antunes e a letra dela, praticamente toda a letra ela fala de doenças. Então começa a música peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, e assim vai. E na música eu destaquei algumas palavras que diz raiva, rancor, estupidez, ciúmes, hipocrisia, culpa. E essas palavras remetem a doenças morais, as nossas deficiências de caráter e que também podem nos adoecer, como diz Emmanuel, quando ele responde para a gente que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O ódio, a raiva, os ciúmes, a inveja afetam a nossa saúde espiritual. E as doenças morais, refletindo no nosso corpo, provocam então as doenças físicas. Dessa forma, então, nós vamos precisar da medicina da terra e do céu, porque o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. E por que Jesus dá ênfase e acolhe com destaque as pessoas tidas como de má vida? Porque normalmente as pessoas nesta situação, e eu expliquei lá acima o que poderíamos entender como pessoas de má vida, essas pessoas nesta situação encontram-se sofridas e com o coração mais maleável para aceitar as diretrizes do Evangelho. Elas não esperam mais nada do mundo, muitas vezes, e é por isso mesmo que elas se tornam pessoas que, num ambiente melhor, numa condição melhor, vão se apegar ao Cristo, ao Evangelho, à mensagem de Jesus. E nesta passagem também que fizemos a leitura no início, ali há um comportamento a se imitar. Porque se estamos em condições de auxiliar, não devemos ficar parados. Porque quando Jesus se senta com aquelas pessoas tidas de má vida, ele está dizendo para nós: prestem auxílio a essas pessoas que são sofredoras, que perderam tudo, que estão desamparadas, que estão perdidas no mundo. Elas precisam do médico. O são não. O Cristo ele nos legou o Evangelho para que possamos saber o que fazer, que respostas encontrar para nossos problemas, dificuldades, que caminho seguir para buscar a nossa saúde espiritual. Basta nós procurarmos que a gente encontra lá. Por exemplo, estou magoado. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Está aí a receita. Diante do orgulho, uma situação aconteceu comigo, meu orgulho ficou ferido, não estou feliz. Lucas 14:11. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Todas essas são passagens que eu estou tirando aqui direto da fonte do Novo Testamento, mas que também estão no Evangelho segundo o Espiritismo e comentadas à luz da doutrina espírita. Preciso instruir meus filhos, como instruir as crianças? Mateus 19,14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Estou insatisfeito com o meu trabalho. João 5,17. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o Evangelho ele nos ensina, ele nos esclarece, ele nos dá um roteiro seguro para que a gente possa seguir. Eu disse seguro, não fácil. Para que a gente possa seguir em busca da nossa felicidade e, consequentemente, vamos nos manter com uma saúde espiritual melhor. Porque esse roteiro nos auxilia a combater as nossas deficiências morais. E se conhecemos então o Evangelho, precisamos prestar atenção a esta frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Veja só,
O Evangelho está dizendo o seguinte: se você conhece os ensinamentos de Jesus e não os pratica, isso é repreensível. Você pode ser repreendido. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. Vamos então aqui, para a gente encaminhar para um final, lembrar a preciosa lição de Jesus. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado. Isso está em Lucas 12, 48. Vamos refletir. O que nos foi dado? Ensinamento? Conhecimento? Sim. Prestemos atenção a mais uma lição. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiverem confiado mais coisas. Também Lucas, capítulo 12. Dar e confiar implicam em situações diferentes. Eu posso dar algo a todos, a qualquer um, porém confiar somente a alguns. Disse que o que nos foi dado foram ensinamentos. Quem nos deu? É fácil. Sabemos que foi Jesus. Sabemos que esses ensinamentos estão contidos em seu Evangelho, juntamente com seus exemplos. Agora, a quem foi dado e a quem foi confiado, cabe a nós meditarmos. De uma forma ou de outra, todos nós recebemos uma negativa para dizer: não, eu não recebi. Todos nós recebemos os ensinamentos de Jesus. Já estamos há 2000 anos em contato com o Evangelho. Nesta ou em outra encarnação, nós já tivemos o contato. A quem foi dado, vamos lembrar a frase, né? Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado. Aqui tem um grau de exigência. E se fará prestar maiores contas a quem se tiverem confiado mais coisas. Aqui tem outro grau de exigência. A quem foi dado se exigirá então um grau de responsabilidade. A quem foi confiado se exigirá outro grau. E se parecer uma responsabilidade muito grande para nós, vamos meditar na frase abaixo e mantermos uma maior perseverança e buscar estudar com maior entusiasmo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Meditem, a vocês, a nós, foi dado ou confiado o Evangelho, lembrando que seremos cobrados por aquilo que aprendemos, por aquilo que sabemos. E a frase para encerrar, para que nós mantenhamos maior perseverança, estudemos com mais entusiasmo, é a seguinte: está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 11. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. Se eu quero minha saúde física bem, eu preciso me preocupar com o meu corpo, alimentação, exercícios. Mas se eu quero a minha saúde espiritual em boa forma, eu preciso também me preocupar com a minha moral. E a nós, que recebemos muito, mas que sabemos aproveitar, que nos mantemos humildes, que buscamos a instrução para os nossos filhos através do Evangelho, que buscamos a caridade, que soubemos então viver aquilo que estamos aprendendo e dar o exemplo disso tudo. Aqueles que receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado muito, também será dado. Muito obrigado, espero que tenha servido para a reflexão de alguém, porque aquilo que nós falamos aqui com certeza atinge fundo alguma pessoa que precisa. Assim como nós, quando falamos ou damos um conselho para um amigo, para um parente, aquilo que falamos pode transformar a mente, pode auxiliar aquela pessoa que está ouvindo. Então que essa palestra possa chegar até você e auxiliá-lo. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.